Alunos, tudo bem com vocês? Daremos então início ao nosso curso de Direito Administrativo e nós vamos iniciar desde os primeiros conceitos, tá bom? Nós vamos começar aqui pelos conceitos iniciais que geralmente os alunos negligenciam na hora do estudo, tá bom? O que acontece? Os alunos já começam logo lá na administração pública direta, indireta, e eles esquecem desses conceitos iniciais que as bancas, no geral, estão trazendo em concurso público. Às vezes, são conceitinhos pequenos que fazem toda a diferença na hora de responder uma questão. Geralmente, quando a sua questão tem alternativas, esses conceitos eles vêm mesclados nas alternativas. Então, você conhecê-los já te ajuda, caso você não conheça ou não saiba a resposta correta, a ir eliminando, portanto, aí as respostas até que você chegue na resposta correta. Vamos lá. Conceitos iniciais, então, de direito administrativo. Vamos começar aqui pelo primeiro tema, pelas noções introdutórias, tá bom? Eu quero deixar esse conceito de direito administrativo, que é o conceito amplamente adotado, tá bom? Mas não é um conceito fechado, não é o único conceito de direito administrativo que nós temos. A partir desse conceito, você já consegue responder questões de prova. Você já consegue desenvolver para chegar aí a uma resposta na sua prova. Logo, direito administrativo, conceituando, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos, tá bom? Que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Você pode reformular isso aqui, você pode dizer que é o conjunto harmônico de princípios e regras, pode, tá bom? Essa ideia de conceito de direito administrativo é para que você formule o seu próprio conceito, ou para que você chegue na prova e se depare com um conceito um pouquinho diferente e consiga assimilar as palavras, tá bom? Esse é um conceito aqui, então, amplamente adotado, de direito administrativo como sendo um conjunto harmônico, então, de princípios, cujos princípios regerão, então, os agentes, as atividades e todo o fim a que a administração pública está buscando, tá bom? Vamos lá ver a função administrativa. Para falarmos de função administrativa, eu preciso falar com você sobre os poderes, tá bom? Diz a Constituição que são poderes harmônicos e independentes entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. O que eu preciso chamar a sua atenção quando eu falo em executivo, legislativo e judiciário? Pessoal, os três exercem funções típicas, tá bom? O legislativo cria as leis, o judiciário julga e o executivo administra. Essas são as funções típicas, porém, cada um deles pode exercer outras funções atípicas, tá bom? O executivo nasce para administrar, mas ele eventualmente, atipicamente, também poderá legislar, tá bom? E também poderá julgar. O judiciário nasce precípua, a função precípua dele é julgar, mas ele também pode legislar, ele também pode administrar. Professora, dá um exemplo. Quando que o judiciário pode administrar? Quando ele lança um concurso público, quando ele precisa aí contratar, tá bom? Então, ele, nessa função atípica aí de administrar, ele vai realizar o seu próprio certame público, o seu próprio concurso público. Professora, quando que o Poder Judiciário, então, exerce a função do Legislativo? Quando ele cria o seu próprio regimento interno, as suas próprias normas internas. Percebam, cada poder pode exercer atipicamente as funções do outro. Elas não são absolutas, tá bom? A função administrativa, ela não é absoluta e exclusiva de um só poder. Os três poderes podem exercer as funções. Eles terão as suas funções típicas e também terão as funções atípicas, tá bom? Muito cuidado com isso, que eu já vi várias questões de prova cobrando justamente isso, tá bom? Vamos lá, ver o que tem na tela. Os poderes do Estado figuram de uma forma expressa em nossa Constituição. Sim, diz lá a nossa Constituição, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nós vamos encontrar isso aqui lá no artigo 2º da Constituição. A cada um dos poderes do Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário, foi atribuída determinada função. Beleza, o Legislativo cria leis, o Executivo administra e o Judiciário julga. Assim, ao Poder Legislativo foi cometida a função normativa, né? De normatizar, de criar as leis. Ao Executivo, a função administrativa, que é de administrar. E
e ao judiciário, então, a função de julgar, a função jurisdicional. Entretanto, e eu grifei aqui, eu preciso que vocês levem isso para a vida inteira, não existe exclusividade no exercício da função. Não é só o judiciário que julga. Atipicamente, o legislativo julga. Exemplo, impeachment, tá bom? Não existe exclusividade no exercício das funções pelos poderes, mas uma preponderância, tá? Uma preponderância. Cuidado com isso. Bora lá de tabela. Segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, para a identificação da função administrativa, como que eu vou identificar, então, essa função administrativa? Para o professor José dos Santos, para que eu possa fazer a identificação da função administrativa, eu tenho aí 3 critérios para analisar a função administrativa. Professora, cai em prova? Cai. Esses critérios caem muito em prova. São critérios simples, critérios fáceis, que geralmente os alunos negligenciam. Vamos lá. Pelo critério chamado de subjetivo de orgânico, subjetivo vem de sujeito, subjetivo de sujeito, tá bom? Pelo critério subjetivo, também conhecido aí por orgânico, a administração pública, eu vou avaliar a função da administração pública avaliando o seu sujeito, o seu agente, tá bom? Que exerce a função administrativa. Pelo critério objetivo, também conhecido por material, eu vou ver o conteúdo da atividade administrativa. Eu não vou me importar com o sujeito que exerce a função. Para que o critério objetivo ou material, eu vou analisar o conteúdo da atividade. Pelo critério formal, eu vou examinar aí o regime jurídico aplicável. Se o regime jurídico é de direito público ou de direito privado, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Esses 3 aqui, ou essas 3 ordens, são as 3 ordens para que eu possa identificar a função administrativa, tá bom? Bora lá! Existem 6 principais correntes que buscam identificar um conceito para o direito administrativo. Cai. E eu vou falar para você. Por que eu preciso que você, meu aluno, conheça as 6 correntes? Porque as provas, elas vão te cobrar da seguinte maneira. Pelo critério X, direito administrativo é isso, aquilo e aquilo outro. Mesmo que não seja o conceito amplamente adotado, ela não está perguntando se é o adotado, ela está dizendo, para o conceito X, o critério é esse. Perfeito, ela não está te perguntando hora nenhuma se é o adotado. Claro, você vai conhecer qual é o critério mais adotado, o que melhor se enquadra para nós, mas isso não quer dizer que ela não possa te cobrar qualquer um dos 6 conceitos, tá bom? E esses 6 conceitos são os conceitos trazidos pela doutrina. Vamos lá. Eu tenho um critério legalista para conceituar direito administrativo. Então, pelo critério legalista, direito administrativo é o conjunto de legislação administrativa. Perceba, o critério legalista vem de lei. Legalista vem de lei. Logo, para eu conceituar direito administrativo, lei é a legislação. Legislação administrativa. Então, para o conceito ou critério legalista, direito administrativo é o conjunto de legislação administrativa. Se a tua prova trouxer para você isso, você vai marcar como correto. Ela vai dizer assim, pelo critério legalista, direito administrativo é o conjunto de legislação administrativa. Tá perfeito, é exatamente isso. É o adotado? Não, mas ela não perguntou para você se é o adotado. Ela pergunta se você conhece o conceito. Perfeito. Critério do poder executivo. Pelo critério do poder executivo, direito administrativo é o complexo de leis que disciplinam o exercício do poder executivo. É isso. Por esse critério, direito administrativo nada mais é do que o complexo ou o conjunto de leis que vão disciplinar o poder executivo, tá bom? Pelo critério das relações jurídicas, direito administrativo é a disciplina das relações jurídicas travadas entre a administração pública e os particulares. Então, por esse critério, eu defino o direito administrativo como sendo o critério aí de relações jurídicas travadas entre a administração e os administrados. Pelo critério do serviço público, o direito administrativo é a disciplina jurídica que rege os serviços públicos. Pelo critério finalístico, direito administrativo é, portanto, o conjunto de atividades voltadas a executar os fins do Estado. Esse critério é bonito, né? O critério finalístico
é então o conjunto de atividades voltadas com o fim de executar aí os comandos do Estado. Pelo critério negativista, direito administrativo é identificado a partir de um critério residual ou por exclusão. Tudo que não for os demais ramos do direito para o critério negativista será conceito aí então de direito administrativo. E atualizado em 2/2/2021, conforme a doutrina e a jurisprudência, nós vamos levar o critério funcional como adotado hoje, tá bom? Para conceituar direito administrativo. Hoje, vocês vão adotar o critério funcional na conceituação de direito administrativo. Para o critério funcional, direito administrativo ele é um ramo que estuda a disciplina normativa da função administrativa, independentemente de quem esteja encarregado de exercê-la. Pode ser um particular em colaboração. Se está fazendo as vezes do Estado, eu adoto, portanto, o critério funcional, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser o executivo, fazendo as vezes aí, portanto, da administração pública, o legislativo, o judiciário ou particulares mediante delegação estatal. Fez as vezes do Estado, nós vamos conceituar, então, como sendo direito administrativo, tá bom? A doutrina majoritária ainda tem apontado no sentido de utilizar esse critério funcional como mais eficiente para definir a matéria de direito administrativo. Por isso que eu estou falando para vocês que a partir de 2/2/2021, que foi a atualização que nós tivemos, o critério funcional passou a ser, então, o critério amplamente adotado, tá? Vamos lá. Quero diferenciar com vocês ainda alguns conceitos que parecem banais, mas... Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você, porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.